Bom dia a todos, muito bem-vindos. Vamos lá fazer uma bilateral com São Bento do Sul. Tem muita coisa boa para a gente verificar e para a gente caminhar, né? Gente, pelo tanto de roupa que vocês estão, aí deve estar uma coisa assim, antártica, ártica, né? Vocês estão assim, criando margaridas e pinguins no jardim, é isso, gente? 5 graus aqui hoje. 5 graus? Que maravilha aí para vocês. Eu não gosto de frio, eu sofro demais com frio, eu não consigo operacionalizar. Então vamos lá, gente, vamos recomeçar aqui. Como é que estão as ações de vocês? Como é que estão os planos, as previsões de integração com Portugal? Eu realmente estava pensando muito em vocês na questão dos espaços de inovação, para ver se a gente colocava com oeiras e tal, mas a gente queria ouvi-los um pouco, a gente já fazer um plano mais ou menos já estruturado para chegar para eles falando o seguinte, ó, o nosso foco é aquilo que a Andrea mesmo fala bastante. Vamos fazer um plano aqui de desenvolvimento da cidade digital e trabalhar nessas ações, né? Porque o que eu vejo é que vocês têm dado muito, né? Ou seja, vocês têm contribuído muito para as pessoas, mas agora está na hora de vocês receberem também. Bom dia, Andréa, tudo bem? Bom dia, gente. Desculpa, eu estava me batendo aqui para... baixando já os documentos para comentar umas coisas bem pontuais contigo, tá? Então, vamos lá. Pode começar, gente. Estou todo ouvido. Eu estava falando só que eu acho que era importante a gente já começar a pensar agora com Portugal, para vocês, essa parte dos centros de inovação, da capacitação para inovação. Mas vamos lá, André. Pode dizer sim. Gostaríamos de ouvir. Então, em direção a esse nosso plano, né, que nós estamos pleiteando desenvolver aqui, nós estamos com um problema importante aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando já com vocês. Sim. Homem nacional, claro, fora de rede. Ok. Vamos ver se vocês conseguem ver, tá? Eu fiz, na verdade, aqui muito rápido. Sim. Mas esse mapa aqui acho que vai ser mais ilustrativo do que eu quero te dizer, tá? Aqui é São Bento do Sul e a disponibilidade das operadoras de internet, tá? Sim. Cobertura aqui da Oi Mobile, por exemplo, tá? Então, olha aqui os pontos, né? Esse é um mapa de calor, né? Então, a gente vê aqui o São Bento do Sul, nossos bairros, né? Que já Campo Alegre e o Negrinho. E a gente vê os pontos aqui, né? Nas principais avenidas de distribuição de sinal, tá? Sim. Olha Joinville aqui, ó. Ou seja, Joinville tem internet 4G e 5G na cidade inteira e vocês não conseguem ter pontos de internet, não tem a integração constante e não conseguem ter sinal, salvo nas cidades, nas duas. São Bento do Sul não tem quase nada, Cruzeiro tem. Aqui são os bairros, né? São os bairros. Ó. Tá, mas ali dentro dos bairros de vocês, então vocês têm 3 torres na cidade, 4 torres na cidade, é isso? Em torno disso. Hã? É pouquíssimo, tá? Então, assim, a gente tem que fazer o asfalto, como diz o outro, né? O asfalto tecnológico, né? Sim. E para o nosso plano ter sucesso, nós vamos ter que batalhar em cima disso aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer, tá? No primeiro momento, tá, Maurício? Eu preciso da tua ajuda, tá? Já quero ajudar, quero só saber como. Nós fizemos uma reunião na sexta-feira, tá? Com a presidente da Câmara de Vereadores, com o promotor aqui da cidade, com o prefeito e tal, levantando esses dados, tá? Porque isso aqui, para mim, a pasta é fundamental, né? A gente não tem como... Nós temos, na verdade, a fibra ótica, a gente tem basicamente três fornecedores de fibra ótica aqui, mas essa questão da telefonia, ela impacta muito, né? Principalmente na política de atração de empresas e tal, que a gente pretende fazer, e a nossa via tecnológica e nosso novo cluster, né? Então, nós conversamos com essas pessoas-chave na sexta-feira e chegamos à conclusão, tá, que, claro, vai existir uma política, né, das próprias operadoras com relação ao volume de pessoas, usuários e tal, para fornecer infra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar junto com o Procon, tá, para fazer um estudo. O Procon está na minha pasta, tá, para fazer um estudo sobre a qualidade da oferta de serviço. Porém, para fazer isso, a gente precisa estruturar melhor um plano, tá? E para estruturar melhor esse plano, fazer as medições e tal, a gente precisaria
de um engenheiro de telecomunicações. A gente precisa ter alguém e começar a conversar com o Ministério, porque isso vem muito a questão política, muito de articulação política, sabe? Não é a mera conversa com operadoras. Então, é conversa com Brasília, é realmente o pleito, né, de que a gente quer criar um cluster tecnológico aqui, que a gente está muito aquém das cidades vizinhas, né? Com relação a isso, você vê que aqui em Joinville, isso, com relação às empresas, né, é imprescindível. Por isso eles têm uma base de crescimento, uma coisa alimenta a outra, né? Sim, se você não tiver o asfalto, é o trilho do trem. Se você tiver o trilho do trem, a sua já caminha, senão não caminha. Precisa fazer o asfalto aí mesmo. Então, eu preciso do teu apoio para encontrar um engenheiro de telecomunicações para vir fazer, para a gente paga, a gente vê aqui como fazer isso. Sim, alguém que pudesse vir fazer esse estudo, né, dos pontos falhos, justamente para, primeiro, entender o nosso contexto e, segundo, brigar com as operadoras. Se elas estiverem oferecendo serviço de má qualidade, nós vamos cair em cima delas, tá? E apoio em Brasília. Qual é o canal? Eu vou para Brasília, eu levo os dados, eu vou defender. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Só que o que acontece? Para a gente fazer um canal, eu acho que a gente pode colocar você, André, você mesmo, vindo para cá, porque é importante para a gente fazer, a gente chamar uma audiência pública, a gente pegar alguma comissão de telecomunicações. Então o que eu posso falar? Eu posso falar, marca com o André. Cadê a Isabela? Você está por aqui, Isabela? Marca com o André para a gente falar, para a gente descobrir quem é o setor da área de telecomunicações e saber como é que está a tramitação do leilão da 5G e a parte de concessão pública. Eu acho que talvez nessa parte de concessão, quem que vai mexer na área técnica? O André vai ser a parte política, a gente precisa ver. Até onde eu entendo, tudo isso está dentro do jurídico mesmo. Eles que estão acompanhando. Do jurídico? Quem do jurídico está acompanhando? Eu vou ter que descobrir. Tá, então descobre quem do jurídico está acompanhando, descobre a concessão do 4G. Aí a gente quer ver também uma reunião com o pessoal da Anatel. Marca uma reunião com a Anatel sobre processos de homologação de alternativas de internet via satélite. E projeto básico, acho que a gente vai ter que falar com o Ministério. Quem que é do Ministério? Quem que está no Ministério? Eu lembro que eu fui no Ministério, mas eu fui discutir patrocínio com a Márcia e tal. Quem que está no Ministério das Comunicações? Tem alguém que está mexendo no nosso? Não, né? Bom, então vê aí também da gente marcar uma reunião com o Ministério das Telecomunicações e da Presidência da República. A gente falar com o pessoal da CAF lá. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um plano de comunicação e então a gente vai ver por concessão, vai ver pela Anatel, vai ver pela concessão, vai ver pelo telefone. Aí a gente tem que ver mais por fibra, uma política de infovia digital. Aí em Santa Catarina, vocês têm uma questão de um acordo estadual, não tem? Então, eu preciso levantar tudo isso. Como é um tema que não me era particular, né? Eu não trabalhava com justamente isso. Então, agora, na verdade, assim, eu não sei, vou ter que estudar um pouquinho qual é o plano, mas não sei se no sentido assim de alguma operadora em si, né? Ou alguma fornecedora em si. O que não, eu mas, sei mas eu estou pensando uma estratégia um pouco diferente. A gente faz assim. A gente faz Vocês têm plano diretor aí, porque vocês estão bastante estruturados, não tem? Dentro do plano diretor deve ter uma parte do planejamento. Aí você consegue mandar para mim o plano diretor de vocês, e aí dentro do plano de zoneamento urbano, eu acho que a gente pode fazer uma coisa na nossa estrutura pequenininha. A gente já prepara... Está gravando, né, Isabela? A gente prepara uma audiência pública para fazer a revisão do plano de comunicação, do plano de integração tecnológica de São Bento do Sul. Então, a gente vai na Câmara, faz uma audiência pública. Dentro dessa audiência pública, a gente determina que vai ser criada uma comissão para trabalhar esse tipo de coisa. A gente cria essa institucionalização para você dizer o seguinte, e aí a gente coloca algumas coisas. O cabeamento de vocês é
É aéreo ou ele é subterrâneo? Subterrâneo e aéreo. Tem uma torre que de Jaraguá que o pessoal capta aqui sinal, e tem 2 que são cabo subterrâneo que vem provedor de Curitiba, BR Brasil, né? BR Brasil, a Embratel, e uma local que a gente tem uma sede aqui, que é meu Deus, como é que é o nome delas? Edifique? Gente, menina. Unifique, né? Unifique. Isso, Unifique, exatamente. Aí, o que as empresas fazem aqui? Elas mantêm as 3. Só que acabaram descobrindo que, acho que a BR Brasil e a Embratel estão compartilhando infra. Não, E as empresas não sabiam disso, porque está caindo junto. Não, mas isso é com certeza. Esse é um dos grandes problemas. O pessoal contratava redundância de 2 operadoras aqui e passava as 2 pelo mesmo cabo de fibra. Isso. A questão é a seguinte. O cabo vinha do Paraná, outra vinha de aéreo, né? Jaraguá, e outra vem de cabeamento Joinville, né? E aí... Eu acho, pelo que eu conheço da estrutura, onde tem Embratel é só Embratel. Porque a grande infraestrutura que eles faziam, eles passavam toda... A gente está numa questão de passar cabeamento mesmo, de cabo de fibra e de ponto de acesso. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode provocar publicamente. Só que, por exemplo, se a gente provocar publicamente o Brasília por algum motivo, a gente vai falar assim, olha, a Andréia lá de São Bento do Sul não tem força. Então, a gente precisa criar uma institucionalidade desse plano de comunicação. Então, a gente pega o plano diretor, vê que tem essa organização, conversa com os vereadores, cria uma audiência pública. Nessa audiência pública, a gente apresenta um plano de trabalho. Na apresentação de trabalho, nós vamos fazer o seguinte, que em 6 meses nós vamos fazer um mapeamento das alternativas tecnológicas e um plano de execução, que vai se tornar obrigatório. E aí, por exemplo, a gente pode descobrir se a iluminação pública de vocês, ela é aérea ou ela é subterrânea? A iluminação pública. Aérea. Ela é aérea. Então, se a iluminação pública de vocês é aérea, ela é feia e ela não deixa a cidade bonita, ela fica aquele monte de cabo pendurado, e a gente pode fazer um plano de reordenamento territorial da cidade. Nesse plano, a gente fala o seguinte, a partir de X tempos, né, 6 meses, alguma coisa assim, toda a iluminação, por exemplo, vai ter que ser progressivamente transferida para a subterrânea. E aí a gente coloca no plano diretor e na lei orgânica do município que toda vez que você furar o chão para colocar iluminação pública, você tem que fazer fibra ótica junto. Então, a gente cria um sistema do instrumento de planejamento público, dizendo o seguinte, olha, novos bairros eu vou aprovar com iluminação subterrânea e fibra. Regularização dos condomínios afastados e não sei o quê. Vou ter que cuidar de saneamento, transporte, de água, de esgoto e infraestrutura. Então, a gente tem que colocar um critério objetivo dentro do processo de planejamento da cidade. Isso a gente faz assim nessa semana, tá? Não é assim, não audiência pública, mas essa preparação da audiência pública a gente faz essa semana. Com base nisso, o que a gente faz? Aí a gente sobe. E a gente sobe para onde? Porque aí é um poder público constituído, um município, querendo fazer esse tipo de integração. A gente pode usar aí a força dos outros municípios da região. E você tem essa área de cobertura, além da Vivo, você tem das outras operadoras? Só para a gente ver? Aí eu busco. Porque o que acontece? Claro, ó, aqui, ó. Temos só um resumo, né? Resumo de nossa cobertura, 34% de cobertura, TIM 26%, 22%. Então, a gente precisa... Deixa a gente falar com o André. Deixa eu descobrir quem é que está mexendo com a parte de concessão. E a gente faz isso. Vocês já começam a preparar um plano. Dentro desse plano, a gente vai ter que envolver acesso à telefonia, é uma coisa. Quais são outros acessos à internet? Esse cabeamento, a gente deve ter um plano de infovia digital do governo do estado de Santa Catarina. Se não me engano, tem. E acho que está chegando em Joinville, mas acho que ele não chega até aí. Então, de repente, Joinville puxar pelo governo do estado de Santa Catarina, ou a gente conversa com o Sebrae, ou a gente conversa com alguém, para puxar isso até a prefeitura. E aí a gente puxa para a prefeitura, e da prefeitura a gente passa cabeamento para os prédios da prefeitura com fibra,
e dali faz distribuição para as cidades. A gente precisa ter um plano, um plano tecnológico para o desenvolvimento da cidade. O que a gente, nessa reunião de sexta-feira, tá? A gente, em tese, já cogitou o comitê. Então, a gente tem Ótimo. A OAB, tá? A OAB, daqui a promotoria, o promotor está junto já, Câmara de Vereadores, veio a presidente da Câmara, veio a vereadora representante de governo, o PROCON, né? Aí a pasta, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a prefeitura, assessores de governo, a gente fez um grupo ali já para constituir um comitê e levar essa conversa muito a sério para frente. Então, não, assim, mas então, e aí a gente já pode entrar com uma notificação da promotoria ou até a gente colocar o Ministério Público junto por não cumprimento. A gente faz, se você quiser, eu vou aí e denuncio. Eu faço uma denúncia ao Ministério Público de não cumprimento das metas de operação, ou a gente identifica casos de falha. Eu acho que é uma coisa de entrar forte mesmo, não é entrar com uma vontadinha, não. O que o promotor recomendou, tá? Ele disse assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes da gente entrar, né, com as ações, apesar de a gente já poder esclarecer a sociedade, porque já mais de 30% das entradas de reclamação no PROCON são das operadoras, mas vem muito dessa questão da troca de plano, né, porque tem essa fidelidade, por causa disso. O pessoal não consegue discutir capacidade de rede. Então, por exemplo, fica 2 dias sem sinal, mas a conta vem igual, né? Então, assim, o que o promotor sugeriu seria começar a realmente conscientizar a população, né? Para vir fazer a reclamação formal, direto para a Anatel, inclusive, né? Fazer a reclamação direto na Anatel, mas que nós deveríamos fazer mais do que isso, né? Mais do que essa questão em cima das operadoras, num primeiro momento, seria fazer uma identificação de ter dados, por exemplo, realmente acessar locais da cidade e ver qual é a capacidade, a oferta que está sendo dada para a gente comparar com os planos de outorga, né? Com as outorgas de sinal. Não sei como é que chama essa outorga, né? Isso. A questão é o seguinte, eu entrevistei no bate-papo da CNM, me ajuda a pesquisar isso aí, Isabela. Semana passada, semana retrasada, eu falei sobre o processo de concessão. E eu falei com o pessoal, acho que eu não sei se foi da alguma dessas agências. E eles estavam falando justamente da grande dificuldade que tinha, que a competência da telefonia, ela é federal, ela não é municipal, mas o impacto é local. Então, a gente tem impacto, por exemplo, no provimento de serviços, de torre, de acesso e tal. E ele falava o seguinte, quando vocês precisarem de alguma coisa, acionem. Então, eu acho que esse engenheiro de telecomunicações, a gente já pode acionar já. Via governo federal, entendeu? Não contratar. Eu acho que, inclusive, nem adianta a gente contratar um por fora, porque aí ele não vai estar homologado, entendeu? A gente chama um engenheiro de telecomunicações deles para averiguar a incapacidade técnica da rede. Vamos tentar primeiro fazer essa ação desse mapeamento interno para entender o que é, e aí a gente faz essa ação. Perfeito. Mas me ajuda a ver aí, Isabela, um bate-papo acho que de 2 semanas atrás, alguma coisa assim, as meninas devem fazer, e ver quem chamou, não sei se foi a Luma que chamou. Eu quero saber quem que falou com esse cara, que eu quero pegar o cara que chamou o cara que eu entrevistei e a gente falar, ó, você me disse aqui que a gente precisava do engenheiro, que era engenheiro lá para São Bento do Sul. Isso. Tá? Porque até eu estou com outro projeto aqui escrito, tá? Prontinho. Para 2 torres, pelo menos 2 torres, né? De sinal para IoT. Porque a outra demanda, a gente não tem, né, esse tipo de sinal, e para a indústria 4.0 ia ser de extrema importância. Então, também, eu fiz um pedido, na verdade, eu escrevi esse projeto para a FAPESC, né? E eu não consegui, foram mais de 1.200 projetos aprovados, e para a região norte tinha 10 vagas, né? Então, tem uma torre de quê que você pediu, André? Para torres de rádio, né? São torres de rádio que têm um alcance de mais ou menos 15 quilômetros, para sinal de rádio para IoT, para a internet das coisas. IoT, entendi. Tá, então, na verdade, no projeto eu pedi uma torre, né? E agora a gente está pensando em fazer um projeto via prefeitura
para fazer a cobertura total da cidade, a gente precisaria estabelecer 2 pontos, né, em lados opostos aí da cidade, para ter esse raio que estejam mais propensos, né, a ter empresas ou que já têm empresas, porque essas zonas, né, de instalação das empresas a gente precisa definir bem, e também pleitear essas torres, tá? Essas antenas, na verdade, né? Não são torres, são antenas, bota em cima do prédio lá e dá, né? Já funciona. Então, mas essas internet das coisas, normalmente eles estão fazendo a torre de transmissão 2G ou 3G, é muito antiga a tecnologia deles, normalmente. É sinal de rádio, acho que é LoRa. LoRa? Tem um outro provedor aqui, deixa eu até dar um ESC aqui, deixa eu te... Porque a questão é o seguinte, sinal de rádio você precisa de visada, e aí o terreno é irregular, é cheio de montanhas, não é? É irregular. Uhum. Então, significa assim que vai ser 2 felicidades, uma na hora que contratar, outra na hora que se livrar, porque é muito ruim a transmissão de rádio. A gente, tipo assim, eu não sei, eu preciso conhecer o terreno, mas vamos atrás, mas... Essas transmissões de rádio, elas é uma tecnologia, eu tentei colocar no Amazonas, um horror. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Opa. Peraí. Chamada Pública de Pesquisa Universal. Deixa eu pegar Ótimo. Então, gente, vamos focar toda a energia nessas próximas semanas só nessa questão da gente achar essas pessoas e conseguir fazer esse processo de asfaltar a infovia da informação aí. Sem isso aqui, a gente vai conversar com Portugal, né? A gente vai conversar, mas mas ao mesmo tempo... Tem que fazer funcionar. Ao mesmo tempo, a gente tinha pedido aqui 80 mil, na verdade, né? Deixa eu só passar aqui. A gente alinhou, né, com o Plano Nacional de Internet das Coisas, descrevemos, né, os impactos de um laboratório aberto de IoT. Nós já tínhamos, né, ano passado eu estava na universidade, né, eu não era do governo. Então, a gente já tinha a universidade, já tinha empresa, já tinha governo, já tinha a Tríplice Hélice comprometida com a execução do projeto. E deixa eu te dizer aqui da contratação, espera aí. Minutos, 62 horas. Deixa eu achar aqui. Só para te dizer a tecnologia aqui, a gente já tinha feito até os levantamentos aqui de fornecimento. Não sei se é a mesma que você já conhece. Para aí, vocês estão usando tecnologia da Huawei? Vai ter um problema grande aí? Não, era só um parceiro é um parceiro do Rio Grande do Sul e tem experiência na implantação de projetos, porque ele implantou o projeto com a Huawei, tá? Uhum. Aqui, ó, tá aqui a definição. Deixa eu tirar a carinha de todo mundo aqui, senão não consigo ler aqui. Vocês devem estar vendo tela cheia, né? Sim, estou vendo tela cheia. Para mim aqui... agora eu consegui. MR10, antenas IoT. Eu tinha descrito aqui a tecnologia para te falar. Eu queria saber qual é a tecnologia, porque eu tive uma experiência muito ruim com isso. Tem 2 coisas que batem complicados. Uma, a transmissão de baixíssima frequência e uma latência muito grande, ou seja, demora demais para dar o retorno das internets das coisas, tanto que o pessoal nas tecnologias fora está migrando, tipo assim, eu vou mexer tecnologia das coisas com as antenas de 4G ou então de 5G melhorados, para você conseguir chegar no nível de direção autônoma, com tempo de latência menor. Mas, tipo assim, para poste inteligente, para lâmpada inteligente, para coisa inteligente, a gente precisa melhor. Só que a forma como eles estão fazendo uma coisa com baixíssima confiabilidade. Depois disso, a gente tem um problema muito grande de segurança na internet das coisas. Por quê? Porque a gente não tem protocolo unificado, a gente não está ainda com os homes integrados, ou seja, a Alexa, o Google Home, os assistentes que estão mexendo com esse negócio de casa, não se conversam. Então, a gente tem um problema de equipamentos diferentes. Então, uma lâmpada inteligente aqui não fala com esse outro sistema. E
E assim, a gente precisa realmente criar um padrão tipo que a gente criou do Samba, do software livre, que faz a comunicação de tudo. Eu vi que vocês colocaram que a SEMAI, PUC Rio Grande do Sul. A SAMAI já estaria envolvida, já com a gente trabalharia com as bombas, né? Bombas de água lá para a gente fazer. Automatizada, com controle automatizado, né? Isso, exatamente. Seria o piloto para governo, seria lá no SAMAI, né? Aliás, deixa eu até comentar que o SAMAI está bombando, lá está com a agenda deles cheia de cidades, tá? O Peter disse, meu Deus, André, estou com a agenda cheia, não consigo, eu preciso atender todas essas visitas e tal. A gente segura, dá uma segurada. Se qualquer coisa grita aí, a gente para aqui, gente. Não, mas ele está bem, ele disse, não reclamou, entendeu? Assim, no sentido de reclamar, ele disse assim, André, estou com a agenda cheia, porque eu estava precisando de uma outra reunião com ele, e aí ele Para um pouquinho, deixa eu ver esses 80 mil. Vocês fizeram um projeto básico, desce um pouquinho, 2 páginas atrás, na 28, você colocou, então, um projeto de R$80 mil, parou 20 mil, ok, edital, parcela única, despesa de capital e despesas correntes. Máximo da categoria. Nossa, mas eu tenho aqui, eu não sei por que não, acho que talvez, mas se eu não me engano, nós tínhamos a Laura, tá? Laura Van, né? W-A-N, como e tínhamos um fornecedor que é muito conhecido e agora me escapuliu o nome do fornecedor, eu não estou conseguindo me lembrar, mas eu acho até estranho que eu não tenha mencionado ali no projeto em si, mas eu consigo te passar isso ali na sequência, eu passo para representante ali do teu grupo, eu te passo essa informação por WhatsApp, pode ser? Que agora me fugiu ali, mas é sinal LoRa e é um fornecedor bem conhecido, tá? Inclusive ele era mapa, deixa eu ver aqui, ele era mapeado como fornecedor para empresas aqui, tá? Empresas que são bem focadas, né, no uso de maquinário, né, que precisa de sinal, e eles, inclusive, é que estavam buscando essas análises, fazendo as análises de mercado para escolher um fornecedor adequado, e eles que trouxeram, que é a Tecmatic, que está ali no projeto, né, eles que trouxeram esse fornecedor. Eu procuro ali depois, eu acho. Só fazer uma coisa assim para a gente dar um próximo passo. O que me ajudaria muito? Se eu tivesse um PowerPoint bonitão de vocês, um conjunto de slides que eu pudesse explicar essa história de maneira fácil. Nós temos isso, essa é baixo índice de incidência, nós precisamos fazer isso, nosso projeto... Não precisa ser assim, a gente pode falar assim, estimativas do projeto. São Bento do Sul quer chegar como nível de referência, a gente quer a implantação disso. Uma coisa que eu pudesse ter começo, meio e fim, que em 3 segundos eu falo assim, eu converso com o cara da Anatel, converso com o cara do... Isso aqui é o problema, o município não tem essa relação, olha Joinville, olha São Bento do Sul, está errado, quero colocar isso aqui, meu centro de desenvolvimento tecnológico, para isso, nós temos, e aí a gente faz esses passos, depois a gente muda, para cada reunião a gente muda o passo do PowerPoint, se for o caso, mas a gente tem esse tipo de estratégia para eu conseguir em 3 minutos, em 5 minutos, comunicar qual é o problema e marcar as reuniões, que eu quero trazer as pessoas. E todo mundo vai falar, eu conheço aqui, os caras vão falar, veja bem, vamos ver, e vai ficar fugindo. Aí eu começo o cerca-galinha aqui, entendeu? Aí a gente já vai no Comitê de Telecomunicações da Câmara e do Senado, que eu vou ver se consigo ir com o André, e com o Ministério de Comunicações. O problema é o seguinte, eu não conheço a legislação. Eu sei que, por exemplo, na parte de operadora, eles vendem como concessão, sei lá, 200 mega, aí os caras têm que te entregar 10%. 10% está dentro do percentual. Aí eles te entregam 20 mega e tá uma porcaria, e você fala, eu não consigo melhorar. Mas então a gente não pode ficar, por exemplo, reclamando daquilo que está dentro da legislação, a não ser que a gente queira mudar a legislação. Pode ser um canal. Mas acho que não é bem isso. A gente quer resolver já. E eu acho que a gente faz assim, nessa semana a gente prepara essa base e já faz as reuniões, veja se eu consigo acionar alguém aqui.
Para a próxima semana, a gente já marca o quê? Uma ação articulada do PROCON, com pedido de esclarecimento e já indicando para punição. A multa máxima que vocês conseguem colocar no PROCON são 10 milhões. Então, a gente já sinaliza com uma discussão de uma multa de 10 milhões de reais, se não correção desse tipo de coisa. Dos 3 provedores, eu acho que assim, um vai ser provedor de concessão e o outro vai ser empresa privada. A Embratel, acho que é concessão, e tem que ver quem mais está com concessão. O cara da iniciativa privada ele deve estar comprando banda dos outros e está tentando fazer redistribuição. E aí a gente tem que ver como é que está a redistribuição, a autorização da parte interna. Então tem que olhar aí dentro da prefeitura a parte de prestação de serviços. Quem é que está pagando o ISS da instalação da banda larga? Ah, não estão cobrando. Então agora fala assim, onde a gente vai começar a cobrar? Não, mas não é para começar a cobrar. Ok, isso eu não vou começar a cobrar, porque eu já não deve estar cobrando. Aí você fala assim, então eu vou deixar de cobrar se vocês me derem um atendimento com nível XYZ. Porque hoje o que deve estar acontecendo? O cara está instalando, não está pagando ISS, você não tem cobertura da rede, você não sabe onde está, e está tudo pendurado no mesmo servidor de banda da Embratel, que deve estar vindo de Curitiba ou de Joinville. Curitiba, eu acho que é. Então, porque a gente tem um ponto da fibra lá. Gente, é uma coisa tão maluca. Nós temos um ponto de fibra que chega em Curitiba, um que chega não sei o quê, e um que chega no CEP em Brasília, né? Que é atrás da CNM. Atrás, tipo, você está atravessando a rua. E nós temos uma conexão com o ponto de fibra da internet mundial de fibra ótica, ligado da banda. Então, tipo assim, não existe lugar em que a internet deveria estar melhor. E o nosso lá na CNM, nós estamos com problema de internet. Eu falei, moço, não pode, se não é infraestrutura. Tipo assim, não, se não pega aqui, caiu o mundo, cara, pelo amor de Deus. Nós estamos dentro da fibra, né? Nós estamos do lado da Conexão Brasil e a nossa internet não está funcionando, mas é configuração. Então, tem também esses problemas de configuração e de limitação. Gente, mas acho que temos um plano mais ou menos. Acho que você consegue montar esse PowerPoint e eu vou montar essa bateria de reuniões aqui, tá? Ok. Tá, eu vou conversar com o gabinete agora, né? Relatar o que a gente conversou, tá? Porque o gabinete também está bastante sensibilizado para a gente, primeiro, antes de acionar deputado X, deputado Y, para a gente estruturar, fazer o pedido interno, trabalhar com esse comitê de São Bento do Sul para construir uma proposta, né? Uma descrição do problema, né, e mostrar que estamos pedindo, né, num corpo significativo de instituições, que esse problema tenha solução. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, na hora que a gente conseguir entender sobre o assunto, a gente vai precisar de uma cara para brigar aqui em Brasília, para vir na audiência pública, para a gente fazer um pouco de pressão política. E aí, na hora que a gente for fazer essa pressão política, eu vou junto contigo, sempre, mas aí a gente coloca como um município legítimo que vai encabeçar essa bandeira, vai ser o município de vocês e a pessoa que vai estar na linha de frente vai ser você, André, vai ser ótimo. Aí você vem aqui e a gente fala, nós estamos trazendo a bandeira da melhoria para todos os municípios brasileiros, vamos começar com Inova Juntos, etc. e tal. Porque aí a gente engrossa o caldo. Na hora que a gente descobrir esse jeito de pesquisar, eu pego esse jeito de pesquisar, passo para os 37, o prefeito Oscar vai fazer de qualquer jeito, porque ele não aguenta, né? Você fala assim, vamos para Marte, ele fala, vamos. Né? Aí a gente, mas eu quero trocar os interlocutores. E ter assim, você puxando lá vai ser ótimo, gente, vai ser muito bom. E eu acredito que a gente tenha também, aí avançando, Maurício, aí a gente conversa, aí a gente, né, coloca vocês aqui nós aqui do Inova Juntos com esse grupo, com esse comitê. Exatamente, exatamente. Aí você, né, explana, a gente mostra esses dados, você explana essa sua proposta para esse comitê, e aí possivelmente esse comitê vai dizer, né, Maurício, nós temos deputado fulano de tal, senador fulano de tal, que é nosso, nananã. E aí a gente faz o caminho das pedras, porque às vezes a gente que é técnico, né, tem que estar se alinhando também muito com esse lado político para conseguir as coisas, né? Então, eu estou no aprendizado disso ainda, tá? Tá bom, eu vou aprender junto com vocês. Gente, então tá bom. Agradeço aqui, acho que já estouramos o nosso horário, vou ter que entrar com as meninas no próximo, mas foi ótimo aqui essa nossa bilateral, já tem bastante tarefa para frente, tá? Vamos ver se a gente fala ainda mais para o meio da semana, lá por quinta ou sexta, quinta tarde, assim a gente já vê se a gente avançou
nisso, tá bom? Ok. Então Tá tá. Meninas, um abraço. Eu vejo as nossas equipes, são 9, 6, 9 e 10 ali na nossa sala, pode ser? As nossas aqui, Isabela e outros. Eu só vou parar aqui para pegar um cafezinho. Tá? Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.